queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, né, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Meus irmãos, boa noite. Quero cumprimentá-los também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, e isso tem um peso muito grande na minha vida e na sua vida. A leitura que nós vamos fazer não é de um livro comum, filosófico, científico, não é de uma revista, não é a leitura de um jornal. Vai pulular diante de nós nesse momento a palavra do Criador do Universo. O Deus Todo-Poderoso vai falar conosco através da palavra que Ele deixou a nós. Por isso é preciso muita atenção, muita calma, muita tranquilidade diante dessa palavra. Assim, vamos abrir em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpriam, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola,
E eu quero reafirmar com vocês o que é uma parábola. A parábola é uma história. Aqui na palavra de Deus, uma história contada por Jesus. Essa parábola, ela pode ter personagens verdadeiros, pode ter sido uma história que realmente aconteceu e que o Senhor Jesus contou. E ela pode ser também uma história criada, com personagens fictícios. Mas de qualquer forma, a parábola então é uma história real ou fictícia, contada pelo Senhor Jesus, para através daqueles fatos corriqueiros, daquela história contada, para que através disso a gente tire uma lição espiritual para nós, ou façamos uma aplicação espiritual naquela história contada pelo Senhor Jesus. E essa história é interessante, simples de ser entendida. Diz a parábola do Senhor Jesus que havia um senhor, e ele foi ausentar-se do seu país. E então ele chama os seus servos, e ele concede aos seus servos a administração de talentos. A um concedeu-lhe 5 talentos, a outro concedeu-lhe 2 talentos, e a um terceiro servo 1 talento. Se ausentou, foi para longe, passou ali um determinado tempo e voltou. E na volta desse senhor, ele quis uma prestação de contas. Ele procurou novamente esses servos para ver o que havia acontecido com os seus talentos. E a prestação de contas, então, narrada nessa parábola foi a seguinte: o que recebera 5, havia ganhado mais 5, e ele se apresenta com alegria diante daquele senhor, dizendo: olha, eu conquistei mais 5, eu multipliquei, eu trabalhei, eu desenvolvi, e eu quero te devolver então 10 talentos, são seus. O de 2 talentos também comparece diante do Senhor com festa, com alegria, e diz: olha, eu trabalhei, eu desenvolvi, eu conquistei, eu multipliquei, e eu quero te devolver o dobro, 4 talentos. Recebi 2 e estou te devolvendo 4. Chega a prestação de contas daquele que recebera 1 talento. E ele diz: olha, eu te conheço, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo. O Senhor chega a colher onde o Senhor não plantou. Sabendo disso, eu enterrei o talento. Eu tive medo de tentar desenvolver esse talento e de perder o seu talento, mas está aqui o seu talento intacto, bonito, novo. Eu guardei bem guardado, é teu, estou te devolvendo. Sabe, queridos, denário, para vocês entenderem, era uma espécie de barra de ouro, moeda da época. A moeda da época era um denário, e o talento era uma espécie de barra de ouro. Então ele deu barras de valores para os seus servos, e a expectativa dele era que aquilo seria desenvolvido. Então eu queria ressaltar com vocês alguns ensinamentos dessa parábola para as nossas vidas nessa noite. O primeiro ensinamento que eu quero destacar é que a distribuição dos talentos é por conta do Senhor. É por conta do Senhor. Interessante isso, porque quando nós somamos 5 talentos, mais 2 talentos, mais 1 talento, temos 8 talentos. E não foi assim a distribuição desses talentos. Olha, vocês são 3 servos e nós temos aqui 8 talentos. Quem aceita ficar com 5? Levanta a mão. Quem gostaria de ficar com 2? E quem aqui quer pegar um só? Conforme alguns gostam e apreciam muito, né? Democraticamente. Não foi assim. O Senhor chegou e diz: olha, para você 5, para você 2,
e para você 1. Então a distribuição dos talentos é por conta do Senhor. E qual foi o critério que esse Senhor utilizou para distribuir nessa ordem? 5, 2 e 1. O critério está no versículo 15. Diz a palavra do Senhor assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Esse foi o critério, a capacidade de cada um. 5, 3, 5, 2 e 1. O segundo ensinamento que essa parábola nos mostra é a expectativa daquele Senhor. A expectativa dele era a mesma com relação aos 3 servos. Era a mesma. Ele não tinha uma expectativa diferente para aquele que recebeu 5 talentos, para aquele que recebeu 2, para aquele que recebeu 1. A expectativa era a mesma. E qual era essa expectativa quando a gente lê toda a parábola? A expectativa daquele Senhor era de desenvolvimento, de multiplicação. Então presta atenção, o desenvolver dos talentos fica então a critério dos servos. Ele tem capacidade e ele recebe o talento de acordo com a sua capacidade. Agora, o desenvolver do talento é por conta do servo. E o Senhor tem a mesma expectativa com o que recebeu 5, com o que recebeu 2 e com o que recebeu 1. A perspectiva do Senhor é de multiplicação, é de desenvolvimento, é de melhoramento, é de ganhar mais. Terceiro ponto que eu quero argumentar com você é que diante do Senhor não cabe nenhuma justificativa por não ter desenvolvido o talento recebido. Por não ter desenvolvido o talento recebido. Interessante que esse servo que recebeu 1 talento só, ele apresentou uma justificativa aparentemente muito boa e válida. Esse homem inteligentíssimo, você já imaginou se ele chega com aquele talento diante do Senhor e diz: Senhor, fiquei com preguiça, fiz nada, está aqui. Reprovação na hora. Você já imaginou se ele chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, esqueci. Reaprovação na hora. Mas ele chega com a expectativa daquela que mexe na consciência do Senhor. Ele diz: Senhor, nós nos entendemos, eu te conheço. O Senhor é severo, o Senhor é criterioso, o Senhor gosta das coisas muito organizadas, o Senhor é metódico. E eu, sabendo disso, o quanto o Senhor é especial com esses talentos, eu tomei uma decisão para te agradar. Eu escondi, eu escavei, eu escondi. Está aqui, ninguém tocou, está intacto, está bonito. Eu te devolvo o que é seu. E é interessante que o Senhor usa como contra-argumento o próprio argumento desse servo. O Senhor diz assim: você sabia que eu era tudo isso? Exatamente porque você sabia, exatamente porque você tinha consciência de quem eu sou, de como eu faço, é que você não podia nunca ter enterrado esse talento. É porque você me conhece. Você teria que ter dado um jeito. Gosto dessa expressão mineira, dá um jeito. Você não poderia ter feito isso nunca. Queridos, eu quero fazer algumas aplicações práticas dessa palavra na minha vida e na sua. Primeiro, eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que nós somos os servos a quem o nosso Senhor nos confiou talentos. Nós somos os servos
a quem o nosso Senhor nos confiou talentos. A uns Ele confiou 5, a outros Ele confiou 2, e a outros Ele confiou 1. Eu quero te dizer também que o grupo dos que receberam 5 ou 2 talentos não tem problema. Não tem problema nenhum. São os chamados talentosos. Está cheio de talento. 5, 2 e está multiplicando esses talentos. De repente está com 10. Se o senhor demorar, está com 20. Se atrasar mais um pouquinho, se multiplica, vai para 40. O que recebeu 2 de igual forma está com 4, se demorar vai para 8, vai para 16, está multiplicando, está desenvolvendo, está trabalhando. Mas tem um grupo de um talento, e esse grupo é o grupo enfatizado nessa parábola. Se você observar o acerto de contas, conta de 5 é a coisa mais sem graça do mundo. Rapidinho, passou logo no escritório e acertou a conta. Está aqui 10, conquistei mais 5, obrigado, bom, é fiel, né? Então vai acrescentar, resolvido. Passou lá o de 2, multiplicou, 4, que beleza, maravilhoso, servo bom, servo fiel, está resolvido. Chegou de 1, a coisa complicou, gastou mais tempo, teve argumento, teve conversa, teve ênfase. Essa semana eu cheguei das minhas férias e eu precisava conversar com a liderança das nossas células. E nós fomos ajeitar a agenda para conversar com cada líder. Não consegui conversar com todos durante a semana, sabe por quê? Nós não conseguimos ajeitar a nossa agenda, nosso tempo era curto. Eu conversei com alguns, falta conversar com outros. E aí eu estava conversando com esses líderes e eles estavam dizendo para mim: pastor, nós estamos assustados com o trabalho porque nós estamos fazendo coisa demais. Nós estamos lá na mocidade, nós estamos lá nos casais, nós estamos no louvor, nós estamos na ajuda diaconal, no conselho, nós estamos liderando adolescente, nós estamos fazendo muita coisa e nós queríamos fazer célula melhor. E eu disse para eles: olha, eu não estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com quem tem um talento e está enterrando. Eu não estou preocupado com quem ganhou 5 e está desenvolvendo para 10. Eu não estou preocupado com quem ganhou 2 e está desenvolvendo para 4. A minha preocupação é com aqueles que ganharam 1 e estão enterrando. Pesquisas nos mostram, queridos, que em igrejas do porte da nossa, do estilo da nossa, ditas tradicionais, igrejas com os programas tradicionais de igreja, nós temos um grupo de 20% envolvido com a obra e 80% apenas sendo espectadores dos nossos cultos. 20% envolvido, liderando, trabalhando, fazendo acontecer, e 80% apenas vindo aqui domingo à noite. Mas as pesquisas nos mostram mais. Nos mostram que as igrejas que explodiram em crescimento, igrejas que atingiram o patamar de 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, e o nosso alvo, vocês sabem, são 10.000 membros na próxima década. São igrejas que conseguiram fazer com que esses 80% desenvolvesse o talento e não enterrasse o talento. E aí eu comecei a pesquisar a palavra de Deus sobre o ponto de vista desse um talento. E eu fui notando que na Bíblia tem muita gente de um talento só. Por exemplo, os apóstolos do Senhor Jesus. Gente, o que Pedro sabia fazer na vida,
o que Pedro poderia colaborar no reino, naquele projeto grandioso de conquistar o mundo. Era um pescador, um homem rude. Quem lê os manuscritos originais testificam para nós que é um grego mal escrito. Quando ele escreve, ele custava escrever. Um homem que tinha coragem. Talvez seja esse o talento de Pedro, a coragem dele. Pensemos em Mateus, cobrador de impostos. O que esse homem poderia colaborar não era um homem articulado, versátil, fala boa, músico, não. Era homem de um talento, não de 5, não de 2, um só. E aí eu fui examinar a minha vida, queridos, e a conclusão que eu cheguei é que eu sou um homem de um talento. Eu sou de um talento. Eu não dou conta de cantar, pastor. Cantar perto de mim é desafinar na certa. Eu tentei aprender a tocar teclado. Meu professor desistiu porque não tinha jeito. Pensei que violão fosse mais fácil. Pelejei aula, caderno de música, não sei mais o que, não toco nada. De vez em quando a minha esposa inventava de me chamar para ajudar ela a contar a história para as crianças. E ela sabe, eu nunca fui. Eu não dou conta de contar história para criança, queridos. Eu não dou conta. Mas aos 17 anos de idade, eu percebi que eu sabia pregar. Eu percebi que Deus tinha me dado esse talento. O meu coração ardia quando eu via o pregador no púlpito da igreja. E eu dizia comigo mesmo: eu serei um pregador da palavra. E eu incomodava o meu pastor a semana toda. Pastor, eu estou à disposição, viu? Eu quero pregar. Calma. Pastor, ó, que dia que o senhor vai lá na congregação? Quero ir com o senhor. Se o senhor deixar, eu posso pregar. Calma. Mas não foi sempre assim a pregação, queridos. Era só o desejo. Eu lembro do dia que o meu pastor falou: hoje você vai pregar na congregação. Garoto, adolescente. Fui com o meu pastor. Ele fez uma liturgia do culto e disse: olha, nós temos aqui conosco um jovem. Eu já me senti assim forte. E hoje ele vai pregar a palavra de Deus aos nossos corações. Eu tremi, irmãos. Naquela semana que ele disse que eu ia pregar no domingo, eu estudei a semana toda, livro de todo jeito, papel de todo jeito, escrevia, parecia um grande pregador, um Charles Spurgeon fazendo um sermão, e anotava, me riscava de caneta vermelha, e o negócio ficou bom. E quando ele me passa a palavra, eu comecei a pregar, e fui pregando, e falando daqui e dali, articulando, atravessei o mar vermelho, não falei nada com nada, 15 minutos, acabou o argumento. E eu encerrei. Ele pegou a palavra e pregou de novo. Porque eu não tinha pregado. Eu não sabia pregar. Eu só queria pregar. Fui ao seminário. E o meu primeiro sermão de prova, preguei aquele texto onde aquela mulher casou com os irmãos e todos morreram. E alguém pergunta para o Senhor Jesus, agora na eternidade, com quem ela vai ficar? E o Senhor Jesus disse: vocês estão errados, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E depois do meu sermão, achando eu que tinha saído muito bem, percebi que eu estava enganado quando o meu professor subiu lá no púlpito balançando a cabeça.
aquele silêncio, e ele diz: não tem condição de avaliar o sermão, não tem nota, salvou-se só o texto da Bíblia, você não pregou. 18 anos de idade, as lágrimas correram, o coração bateu forte, os meus colegas me cercaram com um abraço fraterno, e nós éramos apenas 23 alunos na classe, então ia sobrar dias. Todos iriam pregar o sermão e nós ainda iríamos ter janelas, porque teríamos mais dias e não teríamos mais pregadores. Edivaldo Perogério, meu colega, entrou no meu quarto e falou: eu vou interceder e vou falar com o professor para te deixar pregar no final. Na hora que todos pregarem, nós temos aulas vagas, você prega de novo. Eu conheci o meu professor, falei: Edivaldo, você não consegue isso nunca, mas se você tem coragem, vai. Ele foi e o professor concordou. Alívio, eu não teria que repetir o sermão de prova 1. Preguei e passei com nota mínima, mas eu queria pregar. Ardia dentro do meu coração a pregação. Fui para os livros, fui para os professores, e no último ano de seminário era o sermão mais apertado, era o sermão doutrinário. E eu preguei sobre a Santa Ceia do Senhor, a doutrina dos sacramentos. E quando eu terminei o meu sermão, os meus colegas estavam cabisbaixos, alguns chorando. E o meu professor disse: não tem críticas a fazer, é aprovação para a nota máxima. Fui embora pastorear a igreja, 23 anos, aprendendo a pregar, sendo corrigido por presbíteros da igreja, sendo corrigido por professores da igreja, estudando mais o português, aprofundando mais nas doutrinas. Continuo tentando aprender a pregar, irmãos. Um dia desse alguém me comunicou: pastor, tem um curso de oratória lá no EIC. Eu falei: faz a minha inscrição, eu preciso. Mas uma coisa eu sei: eu vou encontrar com o meu Senhor, eu vou prestar contas a Ele, e eu quero apresentar a Ele o talento que Ele me deu, desenvolvido em 2, em 4, em 6, em 8, para o louvor e a glória dEle. Aleluia! Sabe, irmãos, o homem que recebeu um talento, ele não foi condenado por ter recebido um talento somente. Presta atenção nisso. Quem recebe um talento só não precisa repetir a parábola e ser condenado. Muito ao contrário, essa parábola está aqui para nos ensinar que quando nós recebemos um talento, nós temos que desenvolver esse talento e não enterrar esse talento. E eu vim aqui nessa noite para falar com você de um talento, meu companheiro. Você de um talento. Eu vim aqui te convidar em nome de Jesus para você desenvolver esse talento, para você não ficar com isso aí guardado, trancafiado, mas para você colocar isso para fora, para você desenvolver isso, para você trabalhar no reino com afinco, com esse talento que Deus te deu. Eu volto a repetir: eu não estou preocupado com os talentosos, esses meninos bons, que faz tudo, que prega, que canta, que cuida das crianças, que visita. Eu não estou não, esses meninos estão bem, eles estão desenvolvendo 5 talentos que receberam. Os que receberam 2 também estão desenvolvendo. A tendência de enterrar é quem tem um só. Bota no seu coração de multiplicar esse talento e de passar essa multiplicação adiante daquele que recebeu 5, irmão. Desenvolva. Eu acho que eu sei tocar.
Na hora que eu terminar a faculdade, eu vou procurar a igreja e entrar lá no Ministério do Louvor, não posso dar uma ajudinha. Para com isso, meu filho. Eu vou falar lá com o pastor, eu sei ficar lá na recepção da igreja, eu não estou tendo tempo não, mas às vezes o mês que vem para com isso, meu filho. Não é assim não, querido. O Senhor te deu um talento, desenvolva esse talento, vai à busca, estuda, busca, procura, incomoda o seu pastor Hugo, fala com ele o que você quer fazer aqui na igreja, não deixa só dormir em paz não, se disponha, trabalha, querido, desenvolva em nome de Jesus. Então eu era adolescente, eu não dava folga para o meu pastor. Pastor, estou aqui, viu? Pastor, o senhor vai na congregação, eu queria ir com o senhor. Não vou, porque eu estou com o carro cheio. Pois é, se alguém desistir, pode ligar. Pastor, o senhor está precisando de alguém aí para dirigir a reunião de oração? Estou aqui, o senhor não esqueceu não, né? Não, Elimar, esqueci não. Vamos, gente, desenvolva. Nosso projeto é grande, queridos. Nosso projeto é grande. E nós cremos que se todos nós desenvolvermos os talentos que Deus nos deu, nós vamos varrer essa cidade com o Evangelho da graça de Deus. A nossa igreja é vista como a igreja de um potencial absurdamente grande, de líderes, de gente que atua em todas as camadas da sociedade, de gente com facilidade, de gente com talento. Meu filho, em nome de Jesus, multiplique esse talento para a glória do Senhor. Eu não tenho como encerrar essa mensagem de outra forma, a não ser fazer um apelo para você de um talento, para você vir aqui à frente, para que a gente possa orar a Deus, chamar os presbíteros para se colocar aqui, para a gente orar e pedir ao Senhor para despertar a sua vida, para tirar você da ostra, para incomodar você, para você multiplicar esse talento. O seu Senhor voltará e Ele vai te pedir contas do talento que Ele te deu. Você moço, você moça, o Senhor te deu talento. E eu não estou preocupado aqui com o Manassés, com o Alcides, com o Noraldo, com esses homens, com esses líderes de célula, não, com essa gente de 5 talentos, de 2 talentos, eles estão bem. Eu estou preocupado com você, querido, que recebe um e que enterra. O meu convite nessa noite é para você levantar com coragem e dizer diante da igreja de Deus que você não vai deixar repetir a história dessa parábola, mas você vai sair e desenvolver o talento que Deus te deu. Você quer que nós oremos por você nesse sentido? Em nome de Jesus, vem aqui à frente. E esses homens vão colocar as mãos na sua cabeça e vão orar para pedir ao Senhor para você sair a desenvolver o seu talento. Pai, nós te louvamos por tudo que ocorreu nesse culto. Te louvamos por tua palavra que foi aplicada aos nossos corações. Que saiamos daqui, ó Deus, com esse ímpeto de não enterrar talentos, mas de desenvolvê-los para a tua glória. Que tenhamos uma semana debaixo da tua graça, da tua proteção. O Senhor esteja com cada pessoa aqui, com cada circunstância e situação que cada um deverá passar durante essa semana. Que o Senhor dê sustentação emocional a cada um, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre toda a igreja de Deus, espalhada pelos 4 cantos da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus.